7, 13 horas e 16 minutos, programa Portas Abertas. A paz do Senhor, irmão Wesley. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor novamente. Estamos felizes, satisfeitos na presença de Jesus. Muita presença de Deus aqui neste programa, muito hinos abençoados, letras que falaram já fortemente aos nossos corações e estamos alegres, né? Eu quero ser bem rápido, uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Na verdade, é um recado de Deus para a tua vida nesta tarde. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Convido a você a abrir sua Bíblia Sagrada no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Considero este versículo um dos versículos mais belos e fascinantes da Bíblia Sagrada e também um dos mais conhecidos pelos amantes, leitores da Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. É bem rápido esta palavra, mas de profunda lição para nossas vidas. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Este versículo, irmãos, é um versículo que o próprio Jesus Cristo ele está a dizer que está à porta e está batendo nessa porta. Eu queria chamar a sua atenção apenas para esta parte do versículo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Se alguém ouvir a minha voz. Escute, existem muitas vozes, existe uma infinidade de vozes estrondosas capazes de arruinar nossas vidas. Algumas vezes essas vozes ela vêm a nos oferecer algo, mas ela não vem de qualquer jeito, elas gritam. Aleluia. E o que fazer? O que fazer com estas vozes? Você já as ouviu. Elas pedem para que nós venhamos a trocar nossa integridade por algo banal, para negociar nossas convicções por aquilo que é fácil, para trocarmos nossas devoções por uma emoção passageira. Estas vozes, elas sussurram, estas vozes zombam, provocam e até flertam, adulam para que nós possamos cair no caminho largo que leva à perdição. Que vozes são essas? Estas vozes são as vozes da multidão. São vozes que estão a toda parte, explicitamente gritando a fim de nos convencer que elas têm um melhor caminho. Estas vozes querem nos direcionar a um caminho mais fácil, a um caminho mais prazeroso, capazes de querer fazer que nós entendamos que os nossos corações vazios e sedentos podem ser preenchidos por coisas banais. Estão em toda parte, estão em letreiros, no convite a festas bombásticas, estão nos bares. Essas vozes elas gritam nos jornais, em toda parte, oferecendo alguma coisa, oferecendo prazer, nos oferece poder, nos oferece aceitação, oferece carinho, principalmente nos momentos que estamos carentes. Mas uma coisa é certa, todas estas vozes elas vêm prometendo alguma coisa. Mas deixa eu te dizer algo nesta tarde. Jesus também, em seu ministério aqui na terra, ele também ouviu vozes que prometiam algo a ele. A palavra de Deus lá no capítulo 6 de João, do Evangelho de João, mais especificamente no versículo 14, a Bíblia vai dizer: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvidas, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ali meramente não estava ouvindo o povo clamar, o povo gritar. Jesus estava ouvindo vozes. Que vozes era essa? Eram vozes de vitória, eram os sons dos triunfos. E ali ele, como homem, e qualquer homem poderia receber aquelas vozes em seu coração e encher o seu ego. É a voz de vitória, o som do triunfo. Naquele momento, irmão Martoni, que o povo começou a clamar, era após o momento em que Jesus havia multiplicado os pães e os peixes e alimentado uma multidão de 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres e crianças. O povo ali
reconheceram Jesus como Messias. Talvez Jesus tivesse dado ouvido àquelas vozes, ele iria de encontro a Herodes e tomar e derribar o reinado de Herodes, porque naquele mesmo dia Jesus havia ouvido uma notícia que seu amigo mais íntimo, João Batista, havia sido degolado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer no versículo seguinte, no versículo 15, que sabendo Jesus que pretendiam proclamar-lhe rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo queria que Jesus fosse rei. Jesus ali tivesse dado ouvido àquela voz, ele teria ido, porque ele estava liderando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. O que impediria de Jesus ir tomar o reinado de Herodes? Nada. Mas Jesus, ele não deu ouvido às vozes da vitória, aos sons de triunfo. Jesus ouviu essas vozes, mas também ele ouviu uma outra voz. A multidão gritava alto, mas Jesus, porém, ouviu uma voz baixa, mansa e suave, a voz do Espírito Santo, o chamando para ficar sozinho no monte. Agora eu me lembrei de uma frase que eu li no livro: melhor só com o Deus verdadeiro do que em meio a uma multidão com pessoas erradas. Jesus ali estava em meio a uma multidão, mas uma multidão de pessoas erradas, mas ele preferiu ficar só no monte com o seu Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ouviu a voz interna, a voz baixa, suave, diante da multidão que gritava, e Jesus o procurou, essa voz. Jesus deixou de lado as vozes exteriores para ouvir a voz interior. Olha, a qualidade de uma ovelha é a sua capacidade de ouvir a voz de seu pastor. A Bíblia diz que João, no capítulo 10, lá no versículo 3, a Bíblia diz que o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Então a qualidade de uma ovelha é a sua capacidade de ouvir a voz de seu pastor. Da mesma forma, a qualidade de um discípulo é a sua capacidade de ouvir a voz de seu mestre. O Apocalipse, no capítulo 13 e 20, o versículo que nós lemos, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Aleluia. Ei, meu querido ouvinte, o mundo bate à tua porta com força, né? Jesus bate com delicadeza. As vozes gritam, né? Pedindo sua sujeição. Jesus vem com mansidão e ternura, suavemente pedindo a sua submissão. O mundo promete prazeres requintados, mas Jesus te promete algo melhor. A Bíblia diz que se ouvires a voz e abrir a porta, ele entrará e ceará contigo. Enquanto o mundo te promete prazeres requintados, Jesus está te prometendo um jantar tranquilo, não com qualquer pessoa, mas um jantar tranquilo com Deus. Aleluia. A que voz você dá ouvidos nesta tarde? Que voz você tem dado ouvido durante a sua vida? Deixa eu te falar algo importante. Não há um único instante durante o qual Jesus não esteja falando. Todos os momentos Jesus está a falar. Muitas das vezes não percebemos porque estamos ocupados demais, olhando para as lutas e para as dificuldades, olhando para esta pandemia, olhando para as tribulações, mas não há um momento sequer em que Jesus não esteja falando. Não há nunca um lugar onde Jesus não esteja presente, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares. Naqueles lugares que você menos imagina que Ele esteja, lá Ele está. Aleluia. Não há nunca um quarto tão escuro, um lugar tão barulhento, um escritório tão sofisticado, que Jesus não esteja. Que não esteja o implacavelmente carinhoso amigo Jesus, batendo de leve na porta do nosso coração. Esperando, sabe o quê? Um convite para entrar. Poucos ouvem sua voz. Irmão Alberto, poucos ouvem a voz de Deus. Menos ainda são aqueles que abrem a porta. Aleluia. E às vezes nós confundimos nossa má interpretação com a ausência dele em nossas vidas. Nós interpretamos as lutas tão grandes e às vezes não conseguimos ver Deus, às vezes não conseguimos ver Deus agindo em nossas vidas, e nós interpretamos como se Ele não estivesse ali. Mas Ele está ali. Sabe por quê? Porque em meio de tantas promessas falsas, Jesus nos promete algo poderoso. Aleluia. Sua presença eterna em nossas vidas.
Prova, irmão Wesley, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mateus 28, 20 diz: eu estarei sempre convosco até a consumação dos séculos. Então você não está só, você apenas não conseguiu reconhecer o Deus verdadeiro na tua vida, que está contigo a todo momento. E a promessa dele para nós é que está conosco todos os dias da nossa vida. A multidão grita, querendo impedir que a voz de Deus não seja ouvida. Mas para que nós possamos ouvir esta voz, é necessário prestarmos atenção, porque ela é mansa, suave, ela é tranquila. E a Bíblia é a forma mais clara de ouvirmos a voz de Deus. Quero finalizar com a minha passagem preferida da Bíblia Sagrada. Está lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Estarei finalizando. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram o mal ressuscitarão para a sua condenação. Interessante, irmão Alberto, que um dia virá em que todos ouvirão a voz dele. Um dia virá em que todas as outras vozes serão sufocadas, mas a voz dele, a voz do Mestre, somente a voz dele será ouvida. Alguns a ouvirão pela primeira vez, não porque ele nunca tenha falado, mas porque eles nunca deram ouvidos. Para essas pessoas que ouvirão a voz do Senhor apenas uma vez, a voz de Deus soará como a voz de um estranho. Eles a ouvirão uma única vez e nunca mais tornarão a ouvi-la. Passarão a eternidade sufocando a vozes que preferiram seguir aqui na terra. Mas outros, irmãos, serão chamados de seu túmulo por uma voz conhecida. São as ovelhas que conhecem o seu pastor. São os servos que abriram a porta quando Jesus bateu. Aleluia. Deixa eu terminar. E a porta se abrirá uma vez mais, irmão Alberto. Aleluia. E só que desta vez não será Jesus que vai entrar na nossa casa. Aleluia. Seremos nós que vamos entrar na casa dele. Então aceite este convite. Você ouvinte, Jesus está batendo na sua porta. Deixa ele entrar. Ele quer cear contigo, para que no futuro bem breve você também possa entrar na casa dele. Esta é a mensagem da parte de Deus para a tua vida. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus e mando um abraço e um alô para todos os meus seguidores nas minhas redes sociais. Que Deus os abençoe em Cristo e fique na paz. Amém. Comunicando